Monark, é notícia de novo. Por quê? Treta na justiça, né? Uma juíza federal determinou medidas cautelares contra ele, né? Essas medidas foram solicitadas pelas advogadas do ministro da Justiça, o Flávio Dino, né? Que move lá uma ação criminal por difamação e injúria contra o Monark, que vai dizer, claro, que a liberdade de expressão dele está sendo violada, né? Essa versão aí você já conhece. Mas vamos aos fatos e depois às opiniões. Bora! É o plantão, pô. Plantão do Meteoro. Com ela, Talade. Aê! Aí, pois é, Álvaro. Aí a juíza federal determinou medidas cautelares contra o Monark depois que as advogadas do Flávio Dino pediram aí para que ele parasse de comentar sobre o Flávio Dino. Porque o negócio é o seguinte, ele é réu nesse caso aí desde junho. E ele já teve as redes sociais bloqueadas inúmeras vezes. E ele segue burlando os bloqueios de forma ou de outra e segue falando do Flávio Dino, né? E não só o Flávio Dino, tá? Outras pessoas também, mas nesse caso é em relação ao Flávio Dino mesmo. E outra coisa, a defesa do Flávio Dino tem uma preocupação que o Monark não retorne ao Brasil para responder. Ele tá aí desde setembro nos Estados Unidos, pelo menos, que foi quando ele anunciou, né? Foi quando ele confirmou. E ele disse que está sendo perseguido por Alexandre de Moraes, porque em junho, né, o Alexandre tinha pedido o bloqueio das novas redes sociais. Por quê? Porque ele está sendo investigado também nas questões do 8 de janeiro. Ele é apontado como uma das pessoas que instigaram os atos de 8 de janeiro. E realmente, Álvaro, a defesa do Dino tem um ponto. Bota aí no ar pra gente um tweet, sim, tweet que segue no ar, tá? Porque, como eu falei, ele segue burlando a justiça, segue burlando essa decisão. Esse tweet é do dia 20 de outubro, tá? Portanto, 2 meses atrás, e ele diz o seguinte: eu só volto para o Brasil quando Alexandre de Moraes e pelo menos mais uns 5 ministros estiverem na cadeia por romperem a Constituição e traírem a pátria, tratando o brasileiro como escravo sem direitos, lixos da humanidade. Então, ele realmente segue burlando. Esse não é o único perfil dele, tem vários perfis dele, ele não deveria estar com esse perfil. Tem uma... Vai estar vivo até até 2044. Olha a expectativa do Monark a respeito da expectativa de vida do Monark. Devo estar 54 anos, dá pra chegar. Vamos ver se com 54 anos vão continuar chamando ele de menino, né? Porque ele é mais velho que eu. Se eu tenho idade pra criar um filho, tenho responsabilidade pra isso, ele tem responsabilidade por si mesmo, né? Tá certo. Álvaro, pra relembrar esse caso, eu trouxe um pedaço do vídeo em que ele agride, ele agride mesmo, com palavras, o ministro Flávio Dino. Não é liberdade de expressão, a gente tá falando de outro nível mesmo. Bota aí no ar pra gente. Alerta de gatilho, tá? Também, enfim, gordofobia e outras coisas. Tá. Vamos lá. Atenção aí, palavras fortes de Monark. Vamos ver. Por um gordola, mano. Esse cara sozinho, você põe ele na rua, ele não dura um segundo. Não consegue nem correr 100 metros. Põe ele na floresta ali pra ver se ele sobrevive com os leões. 100 metros, e você vai deixar esse cara, que na vida real é um bosta, você vai deixar esse cara ser o seu mestre. E você vai ser o escravinho dele, é isso que você quer? É por isso que seus pais lutaram pra te dar educação, casa e comida? Eles te criaram, eles se sacrificaram pra você servir a esse filho da puta? Sei lá, mano. Não é o destino que eu quero pra mim, não. Realmente não é. Esse tempo acabou no Brasil. Ah, ele estava comentando aqui. Essa reunião do Flávio Dino aqui é bem interessante, Adi. Adi sabe disso, mas ele estava recebendo aqui o pessoal das Big Techs. E aí, uma das representantes do Twitter falou que o Twitter respeitava os seus termos de uso em todo mundo. Meio que chutando pro lado, assim, a nossa Constituição.
E ele cresceu ali, né? Eu não lembro exatamente a fala, mas foi alguma coisa como: não me Cresceu. venha com termos de uso, que isso aqui é o Brasil e a gente tem Constituição. Só faltou meter um porra, assim. E aí a galera ficou escandalizada, porque ele é ditador, porque ele foi grosso e tal, né? De fato, gentil não só foi, isso, não. teve... Não, ele não foi gentil. Não Ele foi realmente gentil. ele foi pra cima. Mas é porque esse é um contexto em que crianças estavam morrendo por ataques coordenados nas redes sociais, né? Então, realmente ali era um desespero. Porque tem outra coisa também, Álvaro. Naquela reunião, o Ministério da Justiça mostrou diversas contas fakes com o rosto de outros meninos que tinham feito assassinatos em massa. E a resposta do Twitter foi que isso não violava os termos de uso. E aí o Flávio Dino ficou enfurecido, porque o que importa não é os termos de uso, o que importa é a Constituição. E a Constituição, ela proíbe que você, né, faça esse tipo de coisa. Você está fazendo apologia ao crime, né? Então, ali ficou esse embate. Tudo isso só levou a um grande processo, como é o que está acontecendo agora, inclusive, Álvaro, porque o Monark negou um acordo com a defesa do Flávio Dino. A primeira coisa que a defesa fez foi pedir um vídeo de retratação. O Monark se negou. Então, eles apresentaram a notícia-crime, que foi aceita pela justiça, né? O Flávio Dino acusa ele de calúnia, difamação e injúria. E, cara, acho que a materialidade tá bem explícita do que foi falado pelo Monark. E gostaria de dizer o seguinte, Álvaro, eu duvido que o Monark sobreviveria no meio dos leões. Na verdade, eu duvido que todos nós, eu duvido que você que está assistindo sobreviva, entendeu? Eu duvido que você que está assistindo e comentando sobre o meu piercing de vaca sobreviveria nos leões. Ninguém sobreviveria. Então, assim, não sei, é só pra dizer que ele é gordo, né? E ele já falou isso, eu sei que eu sou gordo. Tipo, gente, as pessoas sabem que elas são gordas. Obrigado por me informar que eu sou careca também. Fiquei... Pô, parabéns. Eu ainda não tinha notado. Agi, o problema para mim naquele discurso do Monark é porque, se levado a cabo, ele estabelece a lei do mais forte, concorda? Eu aceito ser governado por quem sobrevive entre os leões. Diferente disso não me serve. E aí, quando a única leitura é essa, uma leitura rasa, uma leitura simplória do que é a força, do que é o espírito humano, do que são as qualidades que valem em alguém, né? Você está fadado a fazer as escolhas erradas, né? E eu vejo no Monark uma pessoa que faz as escolhas erradas para si mesmo, né? Então eu, sabe, apesar assim de às vezes ficar eternecido com esse homem que se coloca nessas posições tão constrangedoras, né? Pediria que se tomasse cuidado a respeito dessas visões políticas. Tem uma razão pela qual elas não são admitidas ou admissíveis, né? E é nesse ponto que eu queria abrir para a Adi compartilhar conosco, porque todo comunicador tem o seu conceito, a sua luz de liberdade de expressão. O que é para a Adi e o que não é para a Adi? Vamos lá, para a gente entender também a partir de que conceitos aqui você nos informa, Adi, é importante. Então, Álvaro, o meu conceito do onde ficam os limites da liberdade de expressão, ela está na lei. Ela está na Constituição. Ela não tem. Se o seu limite de expressão ele impede que outra pessoa usufrua do direito dela, não é liberdade de expressão. Se ela tem direito à honra, a honra dela não pode ser ferida, esse é o direito dela, é para isso que existe, né, calúnia, difamação e injúria. Então, você já ultrapassou os limites da liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão, ela também não abrange a mentira. Você não pode mentir, nem sob júri, muito menos se você se faz de um jornalista, né? Porque isso aí, o jornalista, ele tem fé pública. E no momento que você fere a fé pública, você fere o direito de todo cidadão brasileiro da informação verdadeira e da liberdade de imprensa em si, né? Perfeito. É um paradoxo, pode parecer um paradoxo para muitas pessoas, mas é uma ideia que
tá no direito, acho que desde sua concepção, né? Que nenhum direito é absoluto. Todo direito tem limite. E esse limite, ele está traçado na Constituição. Está traçado no Código Penal. A gente pode dar uma lida, dar uma olhada, ver como é. Agora, ele alegar, por exemplo, que esse caso é uma censura à liberdade de expressão dele, ele então não pode acionar a justiça em nenhum momento, quando ele for chamado de inúmeras coisas que ele é chamado. Isso não é a realidade. Muitas pessoas que pregam isso, quando são chamadas, xingadas, escrachadas, processam. Porque esse é o caminho. É na justiça. Se você não consegue provar na justiça que o que você está falando é a realidade sobre aquela pessoa, então já é inválido e já é uma fala muito provavelmente criminosa, né? Depender do contexto aí. E esse caso, claramente, ele ultrapassa a liberdade de expressão. Agora, tem casos que eles são mais difíceis mesmo, que eles andam nesse limiar e que é necessário que a gente tenha uma discussão entre comunicadores, especialistas em comunicação, entre o próprio poder público, para que a gente não cerceie a liberdade de expressão das pessoas, como a própria regulação das redes sociais. Eu sou super a favor da regulação das redes sociais. As redes sociais precisam ter leis exatamente para elas. Elas não é um espaço no vácuo, né? Precisa ter leis. Só que essas leis, elas precisam ser muito bem costuradas para não cercear a liberdade de expressão do cidadão. E esse é o grande desafio, e é por isso que se apresentam projetos e projetos de lei com anos e anos de debate, e esses debates parece que não vão para frente, porque o outro lado, em sua maioria, não todos, mas em sua maioria, ainda tem em sua cabeça um debate muito infantilizado, muito superficial, e a gente precisa de pessoas sérias que debatam sobre esse problema. A gente agora já falou também no Meteoro, sobre a invasão às redes da Janja. Ali só foi colocado para o grande público o que acontece no dia a dia na rede social, né? Mulheres e pessoas que são lidas como mulheres, e aí incluindo pessoas não binárias também, que têm a leitura feminina pela sociedade, elas são atacadas todos os dias nas redes sociais com aquelas palavras. Ninguém se responsabiliza por nada. Então a gente precisa usar essas coisas como exemplo também, para a gente ver que há um problema muito sério com as redes sociais. E esse problema, ele vai se resolver em parte com leis, em parte com conscientização. Mas sem leis, a conscientização não vale de nada nesse momento. Agradeço a Adi, né, sobretudo por provar o ponto aqui que eu achava tão necessário de levantar, que é, você pergunta para uma profissional de comunicação, para uma jornalista séria, qual é o limite da liberdade de expressão? E a resposta vem rápido, é a lei. Eu quero exercer meu ofício dentro da lei, né? Então, eu acho que está bem colocado, de maneira muito técnica, e assim, tem muito pouco o que discutir, né? É só esperar para ver o que acontece dentro desses processos, né? Que tem aí um norte, tem uma luz guia, que é, de fato, a lei. Obrigado pelas informações, viu, Adi? Valeu! Esse foi o plantão do Meteoro. Valeu, fui!